Família, boa noite. Que bom, estar aqui com você. Que bom compartilhar as coisas de Deus com você. E vai ser uma noite de bênção essa, uma noite de oração. A oração de hoje, eu senti no coração de orar pelos filhos. Eu sou pai, eu tenho uma filha, e os filhos de hoje não são como os filhos da minha época. É outra cabeça, é outra mentalidade. Vamos lá, você vai concordar comigo. O respeito que nós tínhamos quando éramos criança, os filhos não têm hoje com os seus pais. Não tem. Os filhos não têm o mesmo respeito, não têm a mesma educação. Tá bom, eu sei que tem pais que você deu toda a cultura, toda a educação aos seus filhos, e eles são ótimos filhos, mas tem pais que têm filhos rebeldes, desobedientes, filhos terríveis. Eu senti de orar pelos seus filhos. Você lembra de Jó? Jó não levantava de madrugada e sacrificava pelos filhos por acaso, não. Jó fazia isso porque os filhos de Jó eram terríveis. Viviam na noitada, viviam na bagunça, eles não queriam saber nada de Deus. Então Jó tinha medo que algo ruim sobreviesse a eles, porque quem procura, acha. Então ele orava para que Deus guardasse os seus filhos. Ele orava para que Deus protegesse os seus filhos. Eu até lembro de um relato forte de uma mãe que, não sei se você já ouviu esse relato, que os filhos foram passear de carro com os amigos e a mãe falou assim para a filha assim, vai com Deus. E a filha falou assim, mãe, não cabe dentro do carro, só se ele for no porta-mala. Infelizmente, esse carro sofreu um acidente e o único lugar que não foi afetado, atingido, foi o porta-mala, que era o lugar que Deus estava, que ela falou para Deus e Deus vai no porta-mala. Nós precisamos muito orar pelos nossos filhos todos os dias. Se eles são bons ou se eles são maus, se os seus filhos estão no caminho certo ou no caminho errado, ore por eles todos os dias. Entregue a vida deles a Deus, não só nessa oração, gente. Vamos fazer um propósito. Vamos fazer um propósito de uma novena. Você faz comigo uma novena? Porque todos os dias à noite eu faço orações de acordo com o que o Espírito Santo me toca, eu sei de acordo com a sua necessidade. Mas faz comigo uma novena de orar 9 dias, começando hoje, mas pela manhã. Quando você acordar, durante o dia, porque eu oro à noite, eu estou orando aqui agora à noite, mas vai lá de manhã. Essa oração ela vai ficar a partir de hoje postada aqui. Bênçãos para... Perdão, gente. Bênçãos para os filhos. Eu vou deixar essa oração aqui. Bênçãos para os filhos. Aí, durante 9 dias, pega essa oração como modelo e ora durante 9 dias pelos seus filhos. Faz sua oração, mas vai lá vem aqui no meu canal, fala assim, o pastor Raul é bênção dos filhos, vou orar. Aí ora. E depois desses 9 dias, que seja hábito, ore pelos seus filhos. Mas o meu filho é bem casado, o meu filho tem um bom trabalho, o meu filho está com saúde, pastor Raul, meu filho é uma bênção. Ore pelos seus filhos. A palavra já diz, aquele que estiver de pé, cuide para que não caia. Hoje seu filho está bem, mas e amanhã? Não cesse de orar pelos seus filhos. Não pare de orar pelos seus filhos. Mas que não seja uma oração preocupante. Ai, meu Deus, meu filho, guarda, protege. Ai, meu filho está... Não pode ser oração preocupante. Tem que ser oração de fé, de confiança. Eu coloco meu filho na sua mão porque eu sei que o Senhor é pai. Guarda os meus filhos. Eu sei que contigo eles estão bem guardados, contigo eles estão bem protegidos. Então, faz essa oração durante 9 dias. E a partir desses 9 dias, use essa oração que eu vou fazer agora como modelo pelos seus filhos. Mas eu quero compartilhar um versículo com você, que é pai e mãe, e você que é pai e mãe é filho, porque a oração de hoje é pelos filhos. Mas antes de compartilhar essa oração que eu vou
esse versículo que eu quero falar com você, me faz um favor. Clica aqui agora em compartilhar. Tem um link aqui escrito compartilhar. Compartilhe para 7 mães que você conhece. Tem mãe que essa noite não iria dormir. Tem mãe que essa noite está angustiada por causa dos filhos. Tem mãe que está agora pedindo a morte porque não aguenta mais sofrer com os filhos. Eu sei que tem mãe agora que, se ela pudesse, ela tirava a dor dos filhos e colocava nelas. Tem mãe que sofre de depressão, ansiedade, pressão alta por causa da preocupação com os filhos. Essa oração vai abençoar essas mães. Então, é rapidinho, gente. Clica aqui em compartilhar e vai lá no seu, vai aparecer o seu WhatsApp, clica no link do WhatsApp, aí vai aparecer os nomes dos seus contatos. Você sabe quem é mãe? Envia para ela. Envia para ela essa oração. Envia para ela essa oração. Envia. Você vai abençoar essas mães, você vai ajudar elas. Eu sei que essa noite em diante elas vão se sentir mais fortes, confiantes, mais seguras. E eu sei que essa oração vai visitar os nossos filhos, porque, como eu disse, eu sou pai, e vai ajudá-los também. Vai lá, compartilha. E deixa o seu like aí, importante. Gente, eu sei que tem gente que se inscreveu recentemente, tem gente aqui que você ainda não é inscrito no canal. Seja bem-vindo, me chamo Pastor Raul Nascimento. Todos os dias à noite eu tenho orado, eu pastorei há mais de 35 anos, mas de 8 meses a 9 meses atrás eu estou aqui com esse canal, orando todos os dias. Eu já tenho esse canal há muito tempo, mas agora eu oro todos os dias aqui à noite. Em breve nós vamos estar ao vivo também de manhã, mas eu gostaria que você que não se inscreveu, clicasse aqui em inscrever-se. É importante, ajuda esse canal a crescer. Se você sentiu bem com essas palavras, se você vê honestidade e verdade nas minhas palavras, faça parte, você não precisa pagar nada, é gratuito. Só que todas as vezes que nós orarmos, você será notificado, tá bom? O se inscrever é para você fazer parte dessa comunidade, eu chamo esse grupo de família da fé. Vamos lá. O Salmo 127, deixa eu recorrer ao auxiliar aqui, versículo 3. Salomão, canção de peregrinos de Salomão. Ele diz assim: os filhos são um presente do Senhor. Eles são uma verdadeira bênção. Eu sei que hoje tem mãe que você sente desgosto, tristeza pelas atitudes, pela vida dos seus filhos. Mas as palavras de Salomão são poderosas, são impactantes. Os filhos são um presente do Senhor. Então, quando você deu vida ao seu filho, não foi só você que deu vida a ele. Foi Deus que te deu ele. Deus te presenteou com ele. Quantas são as mulheres que gostariam de ser mãe e não foram? Quantos são os homens que gostariam de ser mãe, mas ele é homem, ele não tem ventre, ele não pode gerar uma criança, ele pode criar uma criança, adotar uma criança, mas ele não pode gerar uma criança no ventre. E é o sonho de muitos homens. Eu não, eu quero ser o gerador, mas eu não quero ser o gerador que eu falo assim, como é que eu vou falar? Proporcionar como eu proporcionei a Vânia, a Rayane. Mas eu não quero engravidar, eu não quero... Isso não é um papel meu, é um papel... É uma função que Deus deu às mulheres. Mas quantos homens que gostariam de ser mãe e não podem ser pai, não mãe. Então seu filho foi um presente. Você pode escrever aqui agora. Já fez o pedido dos filhos, gente? Não sei se eu falei no início da live. Eu falei? Faz um pedido pelos seus filhos. Se você não fez, faz um pedido agora. Deus, cura o meu filho, liberta o meu filho, protege o meu filho, prospera o meu filho, salve o meu filho. Faz um pedido, gente, não pode ter aqui sem o pedido. E após o pedido, você escreve assim: presente de Deus. Seu filho, sua filha é um presente.
Pastor, mas os meus filhos estão nas drogas, estão nos vícios, estão perdidos, estão no mundo errado. Mas não quer dizer que Deus não pode salvá-los, resgatá-los, transformá-los. Quantos são os pais, eu vou falar os pais, que eles oraram tanto pelos seus filhos, mas eles oraram tanto, e hoje os mesmos filhos que davam trabalho, os mesmos filhos que eram desobedientes, esses mesmos filhos hoje são filhos de Deus, são filhos abençoados, são filhos convertidos, mas que antes deram um trabalho enorme. Você conhece, eu sei que eu estou falando aqui com você, que você mesmo tem testemunho de bênçãos sobre os seus filhos por causa da sua oração. E você conhece mães que choraram, que lutaram muito, e hoje os filhos são bênção por causa do joelho dela no chão, por causa das orações que ela entrega a Deus pelos filhos. Então, escuta o que eu vou falar. Seus filhos te darão alegria, mas não pare de pedir a Deus, não pare de interceder, não pare de transmitir Deus, de levar Deus até eles, porque eles vão se converter. E aqueles filhos que se afastaram do Senhor, eles vão voltar para o Senhor. Os filhos são um presente do Senhor. Eles são Salomão fala, verdadeira. Ele poderia falar, eles são uma verdade. Mas ele reforça falando verdadeira bênção. Hoje pode não estar sendo, mas essa oração é para que eles se tornem uma verdadeira bênção. Começa orando assim comigo. Se você puder fechar os olhos, fala assim: Senhor, ore assim comigo, Senhor. Nessa noite de oração, porque eu confio no Senhor. Repete comigo: Senhor, nessa noite de oração, porque eu confio no Senhor, eu entrego a vida do meu filho ou dos meus filhos ao Senhor. Eu não sei como eles estão, eu não sei o que eles estão fazendo agora, mas eu sei que o Senhor é poderoso para curar, para livrar, para salvar, para libertar, para abrir portas, para mudar corações endurecidos, para mudar mentes, para livrar dos acidentes, para livrar dos sequestros, dos assaltos. O Senhor é poderoso para livrar do inferno, para trazer aqueles que se afastaram do teu caminho de volta ao teu caminho. E de coração sincero, eu coloco os meus filhos nas suas mãos. Porque não há ninguém melhor que o Senhor para cuidar deles. Tem coisas que eles não me ouvem, eles não me escutam. Mas o Senhor eles vão escutar, o Senhor eles vão ouvir. Guarda os meus filhos. Protege os meus filhos. Que chegue até eles agora a paz, a libertação, a cura, a proteção. Levanta a sua voz e diga: eu abençoo os meus filhos. Que da minha boca não saia palavras malditas, mas que da minha boca saiam palavras benditas, saiam palavras abençoadas. Que da minha boca saiam palavras que abençoem os meus filhos e jamais saiam palavras duras, palavras de maldição. Eu não deveria ter tido, eu te odeio, você é uma praga, você é um demônio, você não presta. Não! Ore assim comigo, gente. Repete essa oração. Que da minha boca saiam palavras que abençoe, que transforme, que sare feridas, que levante, que anime os meus filhos. Até quando eu estiver chateado, nervosa, nervoso, aborrecido com eles, que o Senhor me dê equilíbrio para transmitir bênção, não
maldição, maldição. Agora fala com Deus. Conta como estão os seus filhos. Conta o que você quer que aconteça. Fala, se você sentir vontade de chorar, chore, que suas lágrimas vão lavar. Serão todas recolhidas pelo Senhor. Serão todas recolhidas. Pai, eu sou pai, eu sei a dor da minha filha. E eu não tenho só a minha filha, mas eu tenho filhos na fé. Eu tenho pessoas que são constantemente, elas recebem minhas orações, elas recebem minhas preces. Pessoas que eu estou sempre orientando, aconselhando, são os meus filhos na fé. E eu peço, Pai, visita cada um deles agora. Visita cada pessoa que está aqui nessa lista de oração, nessa lista do YouTube. Visita agora, Pai, a minha filha, Rayane, onde quer que ela esteja agora. Visita o filho dessa senhora, o filho desse senhor. Pai, aquele que está nas drogas, Pai. Aquele que está nos vícios, aquele que está na bandidagem, aquele que está no tráfico, Pai. Aquele que está no hospital. Eu levanto a minha voz ao céu por aquele que está agora na UTI, na CTI, com crise de ansiedade, aquele filho que está na promiscuidade, no caminho errado, aquele filho que está desempregado, endividado, aquele filho que está dentro de casa e não consegue sair porque está depressivo, porque está ansioso. Senhor, visita agora aquele que saiu do teu caminho, aquele que está sofrendo injustiça, aquele que está desempregado, aquele filho que está bem, graças ao Senhor, ele está bem, mas visita para que ele continue bem. Em o nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus, eu entrego cada filho, de cada mãe, pai que ora comigo, de cada um que está se inscreveu nesse canal, quem está assistindo essa oração, eu entrego em suas mãos. Agora, finalize essa oração comigo dizendo: eu entrego os meus filhos ao Senhor. Eles são um presente do Senhor. Eles são bênção. Gente, não fala de forma irônica, mas verdadeira. Fala, os meus filhos são bênção que o Senhor me deu. Repete 7 vezes, os meus filhos são bênção que o Senhor me deu. A terceira, os meus filhos são bênção que o Senhor me deu. A quarta, os meus filhos são bênçãos que o Senhor me deu. A quinta, os meus filhos são bênçãos que o Senhor me deu. A sexta, os meus filhos são bênçãos que o Senhor me deu. A sétima, os meus filhos são bênção que o Senhor me deu. E eu te agradeço. Obrigado por me dar essa bênção. Em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Amém. Se você recebe essa oração, escreve aqui a palavra amém. Gente, vamos terminar essa live. Escreva aqui a palavra amém. Escreve, digite aqui um amém que lava a sua alma. Lembra que eu te pedi? Vamos fazer essa novena comigo. Ouça essa oração. Ela vai ficar aqui gravada a partir de hoje no meu YouTube. Faz ela durante 9 dias. Faz ela durante 9 dias. Tire um tempinho do dia e faz ela durante 9 dias. E amanhã eu volto realizando outra oração por outro propósito. Uma ótima noite, que bom ter você aqui comigo. Antes que eu me esqueça, esse mês eu estou indo em São Paulo. Aonde em São Paulo? Bom, eu tenho uma visita em Indaiatuba, eu tenho uma visita em Santa Amaro, até agora eu tenho uma visita confirmada em Indaiatuba e eu tenho uma visita em Santa Amaro, capital São Paulo. Essas visitas, eu estou indo a São Paulo. Eu vou ser muito sincero, o Espírito Santo me incomodou para restaurar a sua vida. Jesus entrou na casa de Zaqueu não por acaso, havia destruição na casa de Zaqueu. A casa de Zaqueu precisava de salvação. E Jesus não foi lá por acaso.
Então Jesus está me enviando aí em casas que precisam de salvação, que precisam ser restauradas. O que é restauração? Restauração é você tornar tudo novo que está velho. Voltar ao estado original, à normalidade. Então eu estou indo em São Paulo, já comprei a passagem de avião, vou estar indo de avião, ainda não vi hospedagem, porque quando eu vou eu durmo em algum lugar, porque eu preciso saber os lugares que eu vou, para onde eu vou dormir. Mas eu vou com a missão que Jesus teve de visitar Zaqueu. E que visita foi aquela? Jesus finalizou dizendo, hoje houve salvação. Não havia salvação, havia destruição. Então eu vou para restaurar. Não se preocupe com comida, não se preocupe com a parede está suja, a televisão é pequena. Não, gente, eu não. Gente, vamos para um outro nível, gente, de mente. Eu não vou para reparar o que tem, o que não tem. Eu quero abençoar, eu quero restaurar. Eu vou para restaurar. Pastor Raul, o que eu preciso fazer? Aqui embaixo está o meu WhatsApp. Só você entrar em contato comigo, que aí eu vou dizer o dia que eu vou e vou ver o melhor horário que você... Porque eu vou... Qual é a minha missão de São Paulo? Visitas. Não é turismo, é visita. Então eu vou ver qual o melhor horário para você. Melhor horário... Por exemplo, teve uma pessoa que ela disse assim, ó, eu estou disponível em qualquer horário. Então eu chego em São Paulo, Perdão, gente. Eu chego em São Paulo e vou direto para casa dela. Cheguei, alugo um carro, vou ter que alugar um carro, tá? E eu vou direto para casa dela. Então, se você precisa, me chama aqui. E não vou com pressa. Não vou para almoçar, não vou para dormir, não vou para jantar, não vou para tomar café. Lógico, se alguém fizer, eu vou aceitar, mas eu não vou para isso. Eu vou para abençoar. E eu não vou com pressa, eu vou para restaurar. Se você precisa, só você me dá uma mensagem aqui, tá bom? Não é uma... Como é que eu vou dizer assim? Ah, mas eu sou de outra denominação, de outra religião. Gente, eu vou com a missão de Zaqueu era... Acredito que era, bom, eu vou chutar aqui, fariseu ou um saduceu. Ele tinha a sua religião. Todo mundo tem uma religião. Mas ainda assim Jesus foi na casa dele e ele recebeu Jesus com alegria. Que todos me recebam com alegria. Boa noite, gente. Até amanhã, 9 horas da noite, tá bom? Fique todos com Deus.